Era um dia escaldante de verão de 1947. O sol castigava o deserto do Novo México, esquentando a areia e brilhando ao longe. Um fazendeiro chamado Mac Brazel estava em sua propriedade, verificando se havia danos após uma recente tempestade. Mal sabia ele que estava prestes a tropeçar em algo extraordinário, algo que iria despertar imaginações e gerar controvérsia por décadas. Esta não era uma tempestade comum, e o que Brazel encontrou estava longe de ser destroços comuns. Naquele dia fatídico, 8 de julho de 1947, algo caiu perto de Roswell, Novo México. Brazel não encontrou o local do acidente em si. Em vez disso, ele se deparou com uma grande área repleta de destroços estranhos, com aparência metálica. Não era nada que ele reconhecesse. O material era leve e estranhamente flexível, diferente de tudo que ele já tinha visto. Intrigado e mais do que um pouco perplexo, Brazel recolheu alguns dos destroços e decidiu relatar sua descoberta às autoridades. A notícia sobre os destroços incomuns viajou rapidamente do escritório do xerife para a base aérea do exército em Roswell. Os militares se interessaram imediatamente. Era 1947, o início da Guerra Fria, e as tensões eram altas entre os Estados Unidos e a União Soviética. Poderia ser algo que os soviéticos enviaram? Uma arma secreta? Um avião espião abatido? Os militares não estavam arriscando. Soldados foram enviados ao rancho para coletar o material misterioso. Os militares agiram rapidamente, recolhendo cada pedaço dos destroços, trabalhando meticulosamente para garantir que nada fosse deixado para trás. Eles transportaram os destroços para sua base para análise, mantendo um alto nível de sigilo sobre o que haviam encontrado. Em seguida, emitiram um comunicado à imprensa que enviou ondas de choque por toda a nação, deixando todos perplexos e curiosos. A manchete do Roswell Daily Record, em 8 de julho de 1947, declarava ousadamente: RAAF captura disco voador em rancho na região de Roswell. Uma notícia que incendiou a imaginação do público. A história rapidamente se tornou notícia nacional, com pessoas de todo o país discutindo as possíveis implicações. Teria um disco voador da vida real pousado no deserto do Novo México? A ideia parecia saída de um filme de ficção científica. Mas, tão rapidamente quanto a história surgiu, os militares mudaram o tom, criando ainda mais confusão e suspeitas. Uma nova declaração foi emitida, desta vez alegando que o objeto que caiu não era um disco voador, mas um balão meteorológico, uma explicação que muitos acharam difícil de acreditar. A história pareceu desaparecer das manchetes quase tão rápido quanto apareceu, deixando para trás um rastro de perguntas sem resposta e teorias da conspiração. Seção 5. O incidente Roswell vira sensação. O público, no entanto, não se esqueceu tão facilmente. A curiosidade e o fascínio pelo desconhecido mantiveram o incidente vivo na memória coletiva. As sementes da dúvida haviam sido plantadas. Teorias começaram a se espalhar, alimentadas por relatos inconsistentes e testemunhos misteriosos. Por que a alegação inicial de um disco voador seguida por uma rápida retratação? A mudança abrupta na narrativa levantou muitas sobrancelhas. O que os militares estavam tentando esconder? A falta de transparência só aumentou as suspeitas. Rumores e especulações preencheram o vazio. Cada nova teoria parecia mais intrigante que a anterior. O incidente desapareceu da vista do público por um tempo, mas nunca foi completamente esquecido, apenas para ressurgir com força total no final dos anos 1970. A cultura popular redescobriu o mistério. Uma onda de livros, documentários e programas de televisão reacendeu o interesse pelo incidente de Roswell, trazendo novas teorias e evidências. Desta vez enquadrando-o como uma conspiração governamental de proporções épicas.
A ideia de um encobrimento governamental capturou a imaginação do público. Roswell não era mais apenas uma cidadezinha sonolenta no deserto. Tornou-se um símbolo de mistério e intriga. Era o epicentro do fenômeno OVNI. A cidade abraçou sua nova identidade, transformando-se em um destino turístico para entusiastas de OVNIs de todo o mundo. Seção 6. O governo oferece uma explicação. Diante da crescente pressão pública e do renovado interesse pelo incidente de Roswell, o governo do Zenilha decidiu dar uma segunda olhada nos eventos de 1947. A crescente especulação e as teorias da conspiração forçaram as autoridades a reavaliar os dados disponíveis e fornecer uma explicação mais clara ao público. Na década de 1990, a Força Aérea conduziu uma extensa revisão do incidente e divulgou uma série de relatórios. Esses relatórios foram resultado de uma investigação minuciosa que envolveu a análise de documentos antigos e entrevistas com testemunhas. Esses relatórios ofereciam uma explicação mais detalhada da teoria do balão meteorológico, afirmando que os destroços encontrados por Brazel, na verdade, vieram de um projeto ultra-secreto chamado Mogul. O projeto Mogul era uma operação altamente confidencial que visava monitorar atividades nucleares soviéticas. Este projeto envolvia balões de alta altitude equipados com microfones e outros sensores, projetados para detectar testes nucleares soviéticos. A tecnologia utilizada era avançada para a época e foi mantida em segredo para evitar que informações sensíveis caíssem em mãos erradas. Seção 7. Um olhar mais atento às evidências. A explicação do governo, no entanto, pouco fez para acabar com as suspeitas dos crentes fervorosos. Os céticos apontaram inconsistências na história oficial, e o fato de que muitas das testemunhas originais mantiveram suas histórias de ver algo verdadeiramente extraordinário. Eles falaram de estranhos símbolos semelhantes a hieróglifos nos destroços e, o mais chocante, de corpos alienígenas recuperados do local do acidente. Essas alegações eram frequentemente apoiadas por peças intrigantes, embora não totalmente conclusivas, de evidências, fotografias borradas, imagens granuladas de filmes e declarações juramentadas de testemunhas. Seção 8. Roswell. Através dos anos, o incidente de Roswell se tornou um fenômeno cultural, inspirando incontáveis livros, filmes, programas de TV e até mesmo um boom turístico na pequena cidade de Roswell. A cada ano, milhares de visitantes lotam Roswell para o Festival OVNI anual, uma celebração de tudo que é extraterrestre. A cidade abriga o Museu e Centro de Pesquisa Internacional de OVNI, um local imperdível para qualquer entusiasta do assunto. Seção 9. A lenda de Roswell. O incidente de Roswell transcendeu o reino das meras notícias e se tornou uma lenda. Tem todos os elementos de uma história envolvente, mistério, segredo governamental e a possibilidade tentadora de vida além do nosso planeta. A história ressoou com pessoas de todas as esferas da vida, capturando a imaginação e alimentando o debate sobre o que realmente aconteceu no deserto do Novo México. Tornou-se uma parábola para os nossos tempos, uma história sobre confiança e dúvida, sobre o que escolhemos acreditar e por quê. Seção 10. O mistério perdura. Apesar de décadas de investigação, debate e especulação, o incidente de Roswell permanece um enigma. O governo mantém sua posição de que os destroços vieram de um balão meteorológico abatido, enquanto muitos pesquisadores e entusiastas continuam a acreditar que algo muito mais extraordinário aconteceu. A verdade, como dizem, está lá fora, em algum lugar nos arquivos empoeirados dos arquivos do governo, ou talvez perdida no tempo. Seção 11. O que realmente aconteceu? O incidente de Roswell, seja um encontro genuíno com OVNIs ou um caso de identidade equivocada,
deixou uma marca indelével em nossa consciência coletiva. Serve como um lembrete poderoso da vastidão do universo e dos mistérios que ele pode conter. Uma nave espacial realmente caiu no deserto do Novo México em 1947? A resposta, como tanto sobre aquele dia fatídico, permanece indefinida, envolta em mistério e especulação. Talvez um dia saberemos com certeza. Até então, Roswell continua a fascinar, intrigar e inspirar, um testemunho do fascínio duradouro da humanidade pelo desconhecido.